Meu grupo é formado por mim, Denise, pelo Alberto, pela Alice, pela Irene, pela Eliane e pelo Michael. Nosso grupo ficou responsável por falar sobre o poder legislativo da União, onde a gente utilizou, pesquisas na internet, como no YouTube, no Google Acadêmico, no Google Normal, a própria Constituição Federal, claro. Nos artigos, frisamos maior pesquisa entre os artigos 44 a 75, e também utilizamos o artigo científico Estrutura e Funcionamento do Poder Legislativo. Ele foi escrito pelo José Afonso da Silva, que é um professor titular da FADUSP, que seria o Poder Legislativo, a Constituição Federal, ela determina a existência de 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eles são independentes, mas funcionam harmonicamente entre si. O Poder Legislativo está disposto na Constituição Federal entre os artigos 44 a 75. Lá determina o funcionamento, a estrutura, as funções e etc. O Poder Legislativo é uma sociedade democrática de direito. Ele tem a função de legislar, tem a função de discutir e aprovar leis, tem a função de fiscalizar, e é responsável por aprovar leis para aquela sociedade. Nosso trabalho vai ser dividido da seguinte forma: nós vamos falar sobre a estrutura do Poder Legislativo, nós vamos falar sobre o funcionamento, e nós vamos falar também sobre as funções do Poder Legislativo. As funções tem função de representação, função de juiz político, função constituinte, tem função de fiscalização e controle, que é muito importante, processo governamental, função legislativa e dentre outras. Falaremos mais à frente. Ao final, vamos fazer um pequeno resumo para que o assunto proposto possa ser melhor explicado de uma forma mais sucinta. Obrigada pela atenção. Oi, gente, eu tô aqui para poder falar um pouco para vocês sobre as funções do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é uma expressão que, na teoria da divisão de poderes, exprime 2 ideias que possuem uma relação de dependência. A primeira ideia é a ideia de poder legislativo no sentido de função legislativa, como se vê no artigo 44 da Constituição Federal de 88, quando diz que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Então, nós podemos dizer que a função legislativa é exercida pelo Congresso Nacional. Já a segunda ideia é a ideia de poder legislativo no sentido de órgão ou órgãos que exercem a função legislativa, como se vê no artigo 2º da Constituição Federal, quando declara que são poderes da União: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que são independentes e harmônicos entre si. Então, a gente vai ver que já no Judiciário existem 2 palavras, uma que exprime a função jurisdicional e a outra que exprime o órgão judiciário. O Poder Legislativo, ele existe em todas as esferas da federação, tanto em âmbito federal, estadual, distrital, municipal, e a sua função típica é de elaboração de leis. Mas as suas funções não se prendem apenas a isso. Quando nós falamos em funções do Poder Legislativo, nós estamos falando nas funções que são atribuídas aos órgãos desse poder, que no caso federal é o Senado Federal e a Câmara de Deputados, que formam o Congresso Nacional. Podemos dizer que as funções fundamentais do Poder Legislativo são as de representação, de legislação, a de legitimação da ação governamental, a de controle, a de juízo político e a constituinte. A ideia de representação, ela foi o móvel que deu não somente o surgimento, mas também a estrutura do Poder Legislativo. Essa ideia na antiguidade não existia porque a ideia de representatividade não existia. Então, hoje, o Senado Federal representa os Estados-membros e a Câmara de Deputados representa o povo. A gente vai estar olhando lá na estrutura do Congresso Nacional e nós vamos ver 2 conchas. Uma cúpula convexa, que representa a Câmara de Deputados, e uma cúpula côncava, onde está a sede do Senado Federal. Essas 2 conchas, elas representam o poder e a relação de contrapesos implícitas no sistema bicameral
bicameral. A concha maior, virada para cima, chapada no alto, ela sugeriria que aquele plenário está sujeito aos impactos diretos das ideologias, paixões, tendências, anseios do povo. Já a concha virada para baixo, ela representa o Senado Federal, um local propício para reflexão, serenidade, ponderação, onde são valorizados os pesos da experiência e o ônus da maturidade. Então, a concha maior representa o povo. O poder, ele vem de baixo para cima. Os deputados representam a vontade do povo. A função legislativa, ela tem por objetivo a formação de leis sobre a matéria que a Constituição submete ao princípio da legalidade. Então, essa função é exercida pelo Poder Legislativo com a colaboração do Poder Executivo, como se vê no artigo 48 da Constituição Federal de 88. Cabe ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, dispor de todas as matérias de competência da União, especialmente as ali enumeradas. O Poder Executivo colabora na feitura da lei, não só na sanção, mas também pela iniciativa e pelo veto. Então, o processo legislativo, como se vê no artigo 59, compreende a elaboração de: inciso 1º, emendas à Constituição; inciso 2º, leis complementares; inciso 3º, leis ordinárias; inciso 4º, leis delegadas; inciso 5º, decretos legislativos; inciso 6º, resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Então agora, meu colega Maicon vai estar dando continuidade às funções do Poder Legislativo. Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado minha colega pelo espaço de fala e pela introdução feita sobre o assunto das funções do Poder Legislativo da União. Eu farei uma breve explanação sobre duas funções de fundamental importância para a República Federativa do Brasil, desempenhada por esse poder, nesse sistema muito útil, que é o sistema de freios e contrapesos, a separação dos poderes. Então, a primeira delas vai ser o papel desempenhado pelo Poder Legislativo no processo constituinte. Como todos nós sabemos, a Constituição Federal, a nossa Carta Magna, ou seja, ela é a nossa lei superior, se assim pode dizer, e o processo dela é mais rígido que as demais leis. Embora seja um ato complexo, com a participação dos demais poderes, é notório dizer que o Poder Legislativo desempenha certo protagonismo no que diz respeito à alteração da Constituição Federal, ou seja, no processo de construção das emendas constitucionais. Ali no artigo 60 da Constituição Federal, vai começar a discorrer sobre isso, entre os quais dirá quem poderá propor esse tipo de emenda, mas aquilo que nos cabe falar sobre o Poder Legislativo, veremos ademais que, ainda que os outros poderes possam propor essa emenda constitucional, cabe ao Poder Legislativo espaço de destaque, que é justamente aquilo onde será feita a aprovação dessa emenda constitucional. Então, vamos dizer assim, um processo mais corpóreo, mais rigoroso de se acontecer. Então, está ali da seguinte maneira, né? Aquela emenda que será aprovada em 2 turnos, nas 2 casas, como já foi explicado, que o nosso Poder Legislativo da União é bicameral, então ele terá que ser aprovado em 2 turnos nessas 2 casas, com 3/5 dos membros. Isso é muito importante, que é um quórum qualificado. Observe que ele fala em 3/5 dos membros, o Constituinte disse, então maioria superior, aliás, maioria absoluta não é suficiente, maioria mínima obviamente também não é suficiente, então a gente está tratando aqui de um quórum qualificado. Então, veja que é necessário aqui justamente um processo totalmente voltado para o Poder Legislativo, 2 turnos de votação nas 2 casas com 3/5 dos membros. Então, essa proposta é dita como aprovada. Veja então que o processo constituinte, toda a volta de protagonismo está ali em torno do Poder Legislativo, que, claro, a Câmara ali está para representar, enquanto falamos da Câmara dos Deputados, como já foi explicado, os nossos cidadãos brasileiros. Então veja que, a partir do momento que
Os deputados votam é como se eles estivessem dando voz a cada uma dessas pessoas, a cada uma de suas ideologias, a cada uma de suas crenças, a cada uma de suas ideias. E a partir do momento que passa ali para a cúpula fechada do Senado, será discutido também as pautas que cabe, né, o interesse de cada um dos entes federativos no sentido ali dos seus estados. Outra função de fundamental importância e que também há previsão constitucional é a função que o Poder Legislativo tem de fazer uma fiscalização. Essa fiscalização, sem dúvida alguma, ela é muito famosa aqui no Brasil pela CPMI, mas esse não é o único instrumento ao qual o Poder Legislativo faz essa fiscalização. Há também uma frente preventiva, onde ele é auxiliado pelo TCU, Tribunal de Contas da União. E o TCU vai auxiliar o Poder Legislativo em diversas formas ali de controle orçamentário, de controle também dos atos do Poder Executivo, de modo que o Poder Legislativo terá o papel, né, terá o desempenho de controlar os gastos públicos, as finanças públicas e também, de certo modo, as operações públicas no que diz respeito ao bom desenrolar do funcionalismo das demandas públicas. Então vemos aqui duas frentes muito bem separadas, uma que é uma frente totalmente preventiva, que é essa que vai ser assessorada diretamente pelo TCU, e uma frente muito mais repressiva, que é claro, vai ter mais um destaque ali frente à mídia e frente à população, porque ela tem uma frente repressiva. Então, o principal instrumento que cabe destaque aqui, sim, é a CPI. Nós podemos destacar, por exemplo, em 2005, aquele caso dos Correios, onde teve o mensalão, decorrência de tudo isso, e teve aquele tanto de destaque público. Mas veja que as duas são de suma importância e as duas são de fundamental teor para o exercício da nossa democracia. Muito obrigado. Olá, o Poder Legislativo está estruturado também internamente e eles se dividem em presidência, mesa diretória, colégios de líderes, comissões, blocos e bancadas parlamentares, o plenário e os gabinetes. Essa é a estrutura interna, né? Eu não vou falar sobre as funções, eu vou falar sobre o processo legislativo, ou seja, o caminho, né, que as melhorias e as propostas percorrem até que cheguem à sanção ou veto do executivo. O processo legislativo, falarei sobre ele na esfera federal, estadual e municipal. O processo legislativo na esfera federal. Na esfera federal, o Congresso Nacional exerce sua função na elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, ordinárias e delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resolução. Apenas nessa esfera é adotado o sistema bicameral, onde o Senado e Câmara de Deputados atuam de maneiras distintas, mas coesa entre si. Cada casa detém trabalhos específicos e orçamentos distintos, mas unem-se no que diz respeito às aprovações das propostas de lei. Para que um projeto seja aprovado, ele precisa ser votado e validado pelas duas casas. De acordo com o site da Câmara de Deputados, boa parte das propostas são iniciadas pelos próprios deputados, mas nada impede que seja o contrário. Outras tramitações dos projetos funcionam assim. Primeiro, o projeto é recebido pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, que é composta pelo presidente da Câmara, pela Secretaria-Geral da Mesa e pelo plenário. Depois, a proposta é revisada e analisada pelos deputados federais que compõem essas estruturas. Aí passa pelas comissões, né, que são permanentes, comissões temporárias, comissões mistas, né, de assuntos também separados, porque nem sempre não tem como todos os deputados tratarem de todos os assuntos, então eles dividem em temas. E volta para o plenário para votação. Se o projeto for aprovado na primeira casa, ele será enviado para a segunda casa, geralmente o Senado, para que seja revisado nesse segundo momento. O projeto será novamente colocado em votação. Caso seja aprovado, ele será enviado para o presidente, que pode vetar ou sancionar, né, no caso, aprovar o projeto. O projeto legislativo na esfera estadual. Olha só, em nível estadual, os projetos de lei tramitam na própria Assembleia Legislativa, pois não há um sistema bicameral, como o Congresso. Os deputados estaduais também atuam na elaboração de emendas à Constituição de seus respectivos estados.
leis complementares, ordinárias e delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Ou seja, o deputado estadual pode fazer emenda à Constituição do Estado, não à Constituição Federal. A tramitação do projeto funciona de forma similar, como o professor tinha dito para a gente sobre a questão da simetria, né? A proposta é recebida pela mesa composta pelo presidente da Assembleia e secretário, exposta e lida para o conhecimento de todos os deputados e é incluída em pauta para receber emendas. Então, passa por comissões e, sendo aprovada, é incluída na ordem do dia para votação, tendo seu fim na aprovação ou veto nas mãos do governador. Na esfera federal, é nas mãos do presidente, né? Do Poder Executivo. Agora, aqui também é o Executivo, mas já é o governador. Então, vamos agora para o processo legislativo na esfera municipal. Já no âmbito da esfera municipal, os processos elaborados são emenda à lei orgânica, a lei do município, projeto de lei, decretos legislativos e resoluções. Nessa esfera também há mesa composta pelo presidente da Câmara e secretário, onde são recebidos projetos que tramitam pelas comissões para possíveis emendas. Antes de ser votada, a proposta precisa ser publicada em diário oficial. Dependendo do cunho, a matéria é discutida e votada 2 vezes pelos vereadores e só então passa para o prefeito. Em todas as esferas, os projetos sancionados devem, obrigatoriamente, ser publicados em seus respectivos diários oficiais, para efetivação de aprovação ou arquivados em casos de vetos. Embora seja a principal função do Legislativo, as propostas de leis não são restritas a esse poder. Qualquer cidadão pode propor leis federais, estaduais e municipais, por meio da iniciativa popular e da ideia legislativa. As propostas percorrem o mesmo caminho apresentado para serem ortogadas. Bom dia a todos. Hoje eu vou falar do Estatuto do Congressista. Os artigos 53 a 56 da Constituição Federal trazem várias regras que tratam das garantias, dos direitos, dos deveres, das proibições, das prerrogativas e imunidades parlamentares. Dentre elas, eu vou falar das imunidades parlamentares. O que vem a ser as imunidades parlamentares? Qual a sua função? A imunidade parlamentar tem como função proteger o parlamentar no exercício da sua atribuição constitucional. Essa imunidade parlamentar, ela se divide em 2 espécies. A imunidade material e imunidade formal. A imunidade material é a mesma inviolabilidade. Não aparece essa palavra imunidade material, mas é a mesma inviolabilidade que trata o artigo. E a imunidade formal são as prerrogativas processuais. A imunidade formal, material, vamos ver aqui o que diz o artigo 53 em seu caput. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Então, eles têm total imunidade, né? Desde que no exercício da sua função. Essa inviolabilidade, essa imunidade, também ela se estende aos deputados estaduais, distritais e aos vereadores. Os deputados estaduais, distritais, federais e senadores, eles têm o direito a essa inviolabilidade tanto no seu âmbito lá, né, no seu reduto de trabalho, como em qualquer lugar no país e até mesmo fora. Já os vereadores, eles podem usufruir, eles têm o direito de usufruir da inviolabilidade, mas somente na circunscrição do município, como trata o artigo 29, inciso 8º, que diz que a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, do mesmo jeito dos deputados, no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, quer dizer, no exercício do mandato é para todos, mas na circunscrição do município é só aos vereadores. Então, quer dizer, vereador de Uruaçu, lá em Goiânia, ele tem imunidade? Não tem. E a imunidade formal, ela trata-se no parágrafo 2º e 3º
do artigo 53. Essa imunidade formal, ela tem a ver com a prisão e do parlamentar, né? E bem como a instauração de processo contra esse parlamentar. Quanto à prisão, se houver flagrante delito e for inafiançável, aí esse deputado ou esse senador pode ser preso, pode vir a ser preso. Por quê? Quem é que faz esse tipo? Quem é que providencia a prisão ou instaura o processo contra esse deputado? Supremo Tribunal Federal, tá? E havendo a prisão, em 24 horas, o Supremo tem que informar a casa respectiva. Se deputado, a Câmara Federal. Se senador, ao Senado. Para que os membros dessa casa se reúnam e decidam, né, sob voto aberto e que a maioria decidir. Então, é majoritária, a maioria absoluta decidir o que fazer com a prisão desse parlamentar, desse colega deles, certo? A imunidade formal, esse aí foi quanto à prisão. Agora, quanto ao processo, caso o parlamentar seja processado ou pelo tribunal, pelo STF, que diz lá no artigo 1º, parágrafo 3º, parágrafo 3º do artigo 53, né, que diz que a responsabilidade de quem faz isso é o STF, quem processa e julga o parlamentar. Essa imunidade formal, quanto à instauração do processo, ela diz que se ela vier a ocorrer, a casa respectiva, se houver a instauração do processo, a casa respectiva poderá sustar, ou seja, suspender o andamento da ação. Obviamente que, havendo a suspensão da ação, também haverá a suspensão da prescrição. Antes da emenda constitucional 35, não era assim. O Supremo Tribunal precisava de ter autorização da casa respectiva para instaurar um processo contra o parlamentar. Hoje não. Hoje é desse jeito que eu acabei de explicar, que o Supremo Tribunal age primeiro, informa a casa respectiva e os membros vão se reunir e tomar as devidas decisões, né? E havendo a sustação, então se eles reunirem, se eles quiserem sustar essa ação, então eles têm o quê? 45 dias para fazer isso. E havendo essa sustação, né? Como eu disse, a prescrição também, né? Suspende-se também a prescrição, tá? Então, sobre a imunidade parlamentar, era isso que eu tinha que dizer. O tempo não permite a gente falar mais, então, no mais, eu quero agradecer por esse momento. Bom dia, pessoal. O nosso grupo ficou de falar sobre a estrutura e funcionamento do Poder Legislativo. Em relação à organização dos poderes, nós ficamos sobre o Poder Legislativo e no quadro das divisões de funções entre os poderes da República, tocam o Legislativo as tarefas principais, principais de legislar e de fiscalizar. O Poder Legislativo, porém, de modo não típico, também exerce função de administrar ao prover cargo de estrutura ou atuar o poder de polícia e de julgar. No caso, o Senado processa e julga por crimes de responsabilidade os presidentes da República, o vice-presidente, bem como os ministros de Estado e outras pessoas. Qual a estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo? Nós vimos aí durante o seminário com os nossos colegas que o Legislativo opera por meio do Congresso Nacional e que o Congresso Nacional é bicameral. O que quer dizer isso? O Congresso é composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados é a casa dos representantes do povo, eleitos por eles na proporcional em cada estado e no Distrito Federal. Já o Senado Federal é composto por 3 representantes de cada estado e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema majoritário. A primeira função do Poder Legislativo é a função de fiscalização.
É típico do regime republicano que o povo, titular da soberania, busque saber como os mandatários gerem a riqueza do país. Essa fiscalização se faz também pelos seus representantes eleitos, integrantes do parlamento. Cabe ao Congresso Nacional a guia de controle externo, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias das receitas. Então, a primeira função do Poder Legislativo é a função de fiscalizar. E como é feita essa fiscalização pelo Poder Legislativo? Ela é feita através das comissões parlamentares de inquérito, ou seja, as CPIs. Temas ligados a comissões parlamentares de inquérito aplicam como notável frequência e polêmica. A previsão da CPI ela está prevista na Constituição. A Comissão Parlamentar de Inquérito está prevista na Constituição no parágrafo 3, artigo 5º, que diz: as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federais, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um termo de seus membros, para apuração do fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então a CPI está prevista na Constituição, como eu falei aqui no parágrafo 3º, no artigo 5º. Então, tanto a Câmara Federal quanto o Senado Federal poderão abrir as CPIs, ou até mesmo em conjunto. Depois delas apuradas no prazo certo, elas poderão ser remetidas para o Ministério Público para que tome providências legais. Os controles judicial dos atos da CPI. A comissão está vinculada à Casa Legislativa, ou seja, a CPI está vinculada à sua Casa Legislativa, ao Congresso Nacional ou separadamente à Câmara Federal, ao Senado Federal, em que surge e seus atos são imputados à mesma casa, ou seja, os atos da CPI são imputados à casa que abriu a mesma. Qual seria o objeto das CPIs? O objeto da CPI, as comissões parlamentares de inquérito, destinam-se a reunir dados e informações para o exercício das funções constitucionais conferidas ao parlamento. Então a CPI busca obter dados para o parlamento que abriu, ou seja, se for uma CPI aberta pelo Congresso Nacional, ou seja, em conjunto com a Câmara Federal e no Senado Federal, ou individualmente, uma CPI aberta própria na Câmara Federal e também no Senado Federal. A outra função que a gente tem no Poder Legislativo, muito importante, a gente falou da função fiscalizadora, agora a gente fala da função legislativa. O que quer dizer isso? Função legislativa: legislar, criar leis. A edição de normas primárias, atos normativos primários, que instituem direitos e criam obrigações, é função típica do Poder Legislativo. Então, editar atos normativos primários é função típica do Poder Legislativo. Então, quem tem esse poder? O Poder Legislativo. O artigo 59 da Constituição Federal lista os instrumentos normativos compreendidos na legislação que o Constituinte desenvolve nos dispositivos seguintes: cogita da emenda de Constituição, das leis complementares, das leis ordinárias, das leis delegadas, das medidas provisórias, nos decretos legislativos e resoluções. Então nós vimos duas funções do Poder Legislativo principais. A primeira é de fiscalizar, é feita através das CPIs. E a segunda função é a função legislativa, que é a função do Poder Legislativo criar as normas primárias, ou seja, criar as leis. Então, pessoal, isso aí foi o básico. É lógico, o assunto é muito extenso para a gente estar trabalhando, certo? Mas, então, o Poder Legislativo, sintetizando, ele é bicameral, ou seja, formado pela Câmara Federal e pelo Senado Federal, juntando ao Congresso Nacional. As duas funções principais do Legislativo é a função de fiscalizar, através das CPIs, e de legislar, que é a de criar as leis. Obrigado, espero que tenha ajudado. Nós não temos experiência nesse tipo de aula e a gente deu o melhor. Obrigado, professor, obrigado a turma.